Como os irmãos sabem, nós estamos respondendo a uma série da Netflix, um seriado que tem sido visto por muitos jovens, é a série mais vista no mundo atualmente entre os jovens. Ela se chama 13 Razões Porque. É a história de uma jovem que, ao viver em uma escola, ela vai convivendo com os seus colegas, tentando se adaptar, mas devido a sua vindo de uma cidadezinha pequena, indo para uma cidade maior, ela vai sendo estimulada a abandonar os seus valores, os seus princípios de educação, e ela faz o possível para resistir, mas por não ter no seu coração a pessoa de Cristo, a pessoa de Jesus, ela não consegue resistir àquela forma maldosa como as pessoas lidam com ela, como os outros jovens lidavam com ela. Ela entra num processo de depressão e na história ela vai ao suicídio. Na história de Hannah Baker, há todo um processo do qual nós vamos falar hoje, com uma resposta bíblica, que é muito comum na vida das pessoas e também muito comum em todos nós. É que quando existe alguém que é melhor do que nós, existe uma tendência na maioria das pessoas de desejarem que aquela pessoa seja igual a nós. Hannah Baker, ela tinha uma beleza acima da média das outras moças que estavam ali. E as outras moças, ao invés de se alegrarem com a beleza que ela tinha, elas competiam com ela e faziam o possível para que ela se tornasse uma pessoa feia, uma pessoa igual às demais adolescentes que conviviam com ela. E para isso, ao invés deles trabalharem as questões interiores, eles mostravam o corpo dela e ridicularizavam o corpo dela, colocavam na mídia social, tentando vulgarizar aquilo que ela era. E eu penso que esse é um sentimento que muitos de nós temos. Vivemos num mundo no qual as pessoas se comparam o tempo todo. As pessoas vivem se comparando, especialmente na adolescência. Acho que todos nós passamos por esses momentos de comparação. Acho que muitos de nós ainda carregamos isso na nossa alma, de ficarmos nos comparando com as pessoas, de ficarmos olhando para as pessoas e nos comparando a elas. Eu vou fazer uma pergunta, você não precisa necessariamente me responder, mas eu acho que aqui entre nós deve ter acontecido com algumas, especialmente com as moças, de olhar para uma outra mocinha, para uma outra moça e dizer, mas que corpinho que ela tem, né? Eu gostaria muito de olhar para o cabelo da outra e dizer assim, nossa, ela tem uns cabelos tão lindos. Olhar assim para as partes do corpo da outra pessoa e se comparar com a outra pessoa. Acho que os rapazes também têm essas coisas. Um pouco menos em algumas coisas, mas a coisa mais importante para um rapaz é o carro. E quando ele vai chegando numa idade que ele pode ter carro, ele não resiste. Quando ele olha para um carro bonito, ele pensa assim, puxa, acho que um dia eu vou ter um carro igual a este cara. Né? Você sempre está desejando alguma coisa que tenha no outro. E a palavra de Deus trata disso de uma forma muito clara, de uma forma muito definida. Em toda a palavra de Deus, mostra-nos as consequências das pessoas se compararem. E hoje eu quero ler um salmo que trata disso, que vai nos ajudar a entender melhor o que Deus pensa disso, quais são as emoções, os sentimentos que as pessoas que vivem se comparando vão tendo no coração e como isso vai adoecendo as pessoas e qual é a cura para isso, como a gente pode ser curado disso, como a gente pode ser tratado. É o Salmo 73. Então eu não vou ler todo o Salmo, vou ler alguns versículos que eu considero
os necessários, e depois, durante a mensagem, a gente vai conversando usando o texto. Salmo 73, a minha leitura vai ser na tradução na linguagem de hoje, portanto um tanto diferente talvez da maioria dos irmãos. Versículo 1 do Salmo 73 diz assim: na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Agora o versículo 10. Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Agora o versículo 22 em diante. Eu não podia compreender, ó Deus, eu era como um animal sem entendimento. No entanto, eu estou sempre contigo, e tu me seguras pela mão, tu me guias com os teus olhos, e no fim me receberás com honras. No céu eu só tenho a ti, e se tenho a ti, que mais poderia eu querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo que sempre preciso. Os que se afastam de ti, certamente morrerão, e tu os destruirás os que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Asaf era um músico dos mais importantes entre o povo de Israel. Os músicos naquela fase, eles faziam os salmos e eles escreviam salmos para que eles fossem cantados pelo povo. Geralmente eles cantavam uma parte dos versículos que a gente lia e o povo cantava uma segunda parte. Assim, é o que eles faziam para ensinar os princípios de Deus ao povo através da música. Quando Asaf escreveu esse salmo, ele estava provavelmente entre os 60 e 70 anos de idade, quando ele escreveu esse salmo. Portanto, esse salmo é um salmo da experiência da vida dele. É um salmo de inspiração no espírito dele. E ele diz que ele diz, Deus é bom com o povo de Israel. Então, durante 60 anos, ele creu nisso. Ele creu nessa bondade de Deus. Ele creu nessa ação bondosa de Deus para com as pessoas. Durante toda a vida, ele creu e confiava em Deus. E ele dizia isso, e Deus é bom para aqueles que têm um coração puro. Então, ele diz que quando ele começou a olhar ao redor dele e colocar os olhos dele nas pessoas, aí as coisas começaram a se complicar para ele. Quando eu vi que tudo ia bem para os maus, ele diz, eu entrei em crise. O que ele estava dizendo era, quando eu olhei para as pessoas, e eu percebi que essas pessoas que são valorizadas pelas demais, que são valorizadas pela mídia, que são valorizadas pela internet, quando eu olhei para essas pessoas que são arrogantes, que são corruptas, que são maquinadoras do mal, que são perversas, que são enganadoras, e que esses que são aqueles que valorizam o mundo, eu comecei a entrar numa crise, ele diz. E ele diz, os perversos são cheios de saúde, eles são pessoas que parecem serem fortes. Aí ele comparava, ele lembrava das pessoas boas, que não tinham tanta saúde. Mas esses perversos, ele diz, eles gozam de boa saúde, eles parecem não partilhar desse sofrimento que os demais mortais têm. Eles parecem não morrer de câncer, eles parecem não ter doenças, e eu aqui tentando viver uma vida pura, digna, e dizendo que Deus é bom.
esses perversos, enganadores, corruptos, eles não sofrem como os demais. E é incrível, essas pessoas fazem da arrogância, do orgulho, o seu colar. Eles se exibem, eles colocam na mídia, eles se mostram, eles se apresentam, eles mostram e usam a própria violência e os abusos que cometem como uma capa para cobrirem, para que os outros vejam quem eles são. Então Asaf diz assim: e eu quase desisti de crer. Eu entrei numa crise, porque eu comecei a desejar que o meu coração perdesse a pureza, perdesse a beleza, porque afinal de contas, o que custa ser um perverso? O que custa ser um arrogante? Ele só ganha aplausos, ele só ganha boas coisas. E Asaf diz: eu acho que eu vou desistir. E eu, ao invés de ficar tentando lutar para ter um coração puro, mãos limpas e uma atitude bonita, eu vou começar a entrar por esse caminho também. Eu vou desistir disso. E o coração de Asaf vai murchando. Os olhos de Asaf vão crescendo e olhando ao seu redor. E o coração dele vai fantasiando cada vez mais e desejando as mesmas coisas que aquelas pessoas tinham, e desejando ser como elas, e querendo ser como elas estavam. Ele diz: eles humilham o próximo, eles falam contra os céus, eles são pessoas cheias de altivez, mas tudo dá certo na vida deles. Eles destroem as outras pessoas, e isso tudo vai dando certo. E o mais grave de tudo é que o povo fica atrás deles, o povo os elogia, o povo os segue, e o povo confia neles e não em Deus. É incrível quando Asaf começa a falar dessa forma, porque isso parece uma realidade para o nosso tempo. As pessoas que mais enganam, os arrogantes, os soberbos, os orgulhosos, eles é que são exaltados, é que são percebidos, é que são vistos, é que são valorizados, é que são elogiados. Asaf se compara, e ele começa as comparações, e ele começa a dizer: esses é os que se dão bem. Então ele pergunta assim: onde está Deus? Esses perversos ficam cada dia mais ricos, ele diz. E eu, ele diz no verso 13, inutilmente me mantive puro, não adiantou nada. De que adianta praticar a bondade? De que adianta praticar a justiça? Tudo inútil, nada adianta. E eu, enquanto ficava tentando isso, eu experimentava a aflição o dia inteiro, ele diz. Eu ia sendo castigado, e todas as manhãs eu vivia debaixo de castigo. Era assim que Asaf sentia, e esse era o sentimento dele à medida que ele ia se comparando com as pessoas que obtinham sucesso do ponto de vista da sociedade. E ele diz no verso 15 assim: se eu fosse falar para os meus amigos e para a minha geração o que eu sentia em praça pública, eu extrairia. O que ele estava dizendo era: eu me sinto extremamente revoltado, magoado, amargurado, porque eu olho para a minha vida, para como eu fui fecundado, como eu nasci, eu olho para a natureza, eu olho para a bondade de Deus e para as coisas que Deus faz no mundo, e eu concluo que Deus é bom. Mas quando eu olho para as pessoas, eu tenho dificuldade de entender isso. Quando eu começo a me comparar com essas pessoas, eu tenho dificuldade de aceitar e de compreender e de crer que Deus é bom. Quando eu me comparo, eu vejo os bandidos se dando bem, eu vejo os corruptos dominando, eu vejo os arrogantes sendo honrados, eu vejo os perversos conquistando, eu vejo os maldosos prevalecendo.
Não é possível. Isso é um conflito dentro do meu coração. Geralmente, quando nós começamos a nos comparar com as pessoas, nós vamos entrando em crise. Nós vamos entrando num processo depressivo. Nós vamos entrando num processo de raiva, de rancor. É por isso que todos os textos da Bíblia nos ensinam a todos nós, não nos compararmos. Nós ficamos olhando quem trabalhou muito e ganha pouco. Nós ficamos olhando quem trabalhou pouco e ganha muito. Na verdade, nós queremos ser os sindicalistas da vida das pessoas. Esse cara começou agora e já tem tanto. Eu aqui de cabelos brancos, careca, vivendo essa vida, e esse garotão chegando aqui querendo dominar o pedaço. Nós vamos nos enchendo e nos sentindo pessoas injustiçadas. E aí nós queremos organizar a graça de Deus. E nós queremos ocupar o lugar de Deus. E dizer quem é que merece receber mais, receber menos, ter mais. Quem é que merece ter saúde, quem é que não merece. Quem é que merece ter um câncer, quem é que não merece. Nós queremos ocupar o lugar de Deus e o nosso coração vai se enchendo cada vez mais de mágoa, de raiva, de amargura. A maioria das pessoas perde a sua relação com Deus por causa dessas comparações. Elas vão perdendo a sua alegria. Compreenda de uma vez por todas, tudo que você tem é de Deus. Tudo que eu tenho é de Deus. Eu não tenho nada em mim, quer eu goste ou não goste, que não seja provindo da graça de Deus e da bondade de Deus. Eu não tenho poder de parar a chuva e de parar o vento. Eu não tenho poder de acrescentar, diz a palavra de Deus, 1 minuto à minha vida. Eu não tenho poder de tomar conta da minha existência. Eu não tenho. Por isso eu não posso basear a minha vida nas comparações. O outro não pode ser a minha medida. O outro ser humano não pode ser alguém com quem eu me comparo e fico então reclamando de Deus. Creia, se você é um filho de Deus, a cada dia Deus já vai acrescentando na sua vida a bondade dEle, a graça dEle, transformando a sua existência, fazendo de você uma pessoa mais saudável, mais bondosa, mais amorosa. A palavra de Deus diz que um coração alegre dá forma ao rosto. E à medida que você tem um coração tratado por Deus, curado por Deus, você vai se tornando uma pessoa mais bonita. Não cabem essas perguntas para os filhos de Deus. Não cabem perguntas do tipo, aquele ali tem mais, por quê? Aquele ali tem tal doença, por quê? Por que que isso não alcançou outro? As comparações, infelizmente, elas fazem parte da nossa natureza e da nossa tendência. E é por isso que nós precisamos ser trabalhados pela graça de Deus para a gente ir mudando. Não cabe essas colocações diante de Deus, eu merecia mais. Essas comparações vão destruindo a nossa alma, vão destruindo as nossas emoções, vão nos tornando pessoas sem alegria, vão nos tornando pessoas mesquinhas, competitivas, e aí você vai perdendo essa sensibilidade e essa capacidade de se alegrar com os que se alegram, de chorar com os que choram, porque você vive o tempo todo se comparando. Como é você? Quando alguém é beneficiado, ou, para usar uma palavra do crentez, quando alguém é abençoado, você se alegra? Ou você diz assim, puxa vida, eu aqui
dando duro, fazendo nessa ralação tremenda, nesse sofrimento, nessa angústia, e para mim, nada. Como é que você reage? Como é a sua alma? Dentro das igrejas, nas famílias, especialmente nas pessoas que não entendem o Evangelho, há uma porção, há um número imenso de pessoas com raiva de Deus, distantes de Deus, porque eles raciocinam assim, como raciocinava Asaf: eu vejo um bando de canalhas se dando bem, então eu vou parar de ir na igreja. Eu vejo tanta gente boa se dando mal, que eu acho que Deus está fazendo alguma coisa errada. E aí essas comparações vão gerando nas pessoas um coração amargurado, crítico, reclamador. As comparações nos adoecem, porque a gente não fica na comparação, a gente vai avançando, e a gente faz um caminho da comparação, vem uma admiração pelo outro, da admiração pelo outro vem um desejo de ser ou de ter aquelas qualidades que a gente enxerga no outro, e depois disso vem um pecado gravíssimo que se chama inveja. Talvez seja por isso que a maioria das pessoas, elas não têm inveja de pessoas boas. A gente sempre tem invejas de pessoas que são malfeitoras. A gente sempre olha e fica se comparando e desejando aquilo que o malfeitor faz e tem. Pensa um pouquinho, você que está aqui. Você ficar com inveja de um malfeitor, ficar com inveja de quem corrompe, ficar com inveja de quem engana, ficar com inveja de quem mente, ficar com inveja de quem abusa, de quem trata mal as pessoas. Você já imaginou você virar um Zé Disseu? Você já imaginou você virar um Cunha? Você já imaginou você virar um Temer? Você já imaginou você virar um Donald Trump? Como é que você se sentiria? Tem gente que só inveja malfeitores. É por isso que a Bíblia diz que a inveja é diabólica. É por isso que a Bíblia diz que à medida que você se torna uma pessoa invejosa, você vai se tornando uma pessoa injusta, iníqua. Você vai se tornando igual. Ninguém chega e sai por causa da inveja e será abençoado. Quem é motivado pela inveja sempre vai ter problemas na sua vida. A inveja, ela provoca essas reações doentias dentro de nós. Você se compara, daqui a pouco você começa a invejar e você começa a desejar que a outra pessoa morra. A inveja, quando você olha na palavra de Deus, ela diz que ela gera dentro de nós um diabo, uma maldade, um inimigo, porque você começa a invejar as pessoas. Satanás teve inveja. A Bíblia diz que ele era soberbo em relação às pessoas, mas que ele tinha inveja, porque ele quis ser maior com Deus. Abel e Caim foi uma questão de inveja. A oferta de Caim foi aceita, e a oferta de Abel foi aceita, e a oferta de Caim não. Ao invés de se arrepender, então, ao invés de vir o arrependimento, o que aconteceu com ele foi que Abel, ao invés de se arrepender, Abel confiou de que aquela oferta colorida, ou melhor, Caim confiou que aquela oferta colorida que ele fez iria agradar a Deus. Enquanto Abel fez um sacrifício, não tinha beleza nenhuma.
Caim trabalhou, e quando ele percebeu que Deus não se prendia à beleza exterior, ele se frustrou, e teve inveja do irmão, e teve ódio, e todos sabem a história. A Bíblia mostra que é muito difícil alguém admitir que tem inveja. E é interessante que quando nós somos mais jovens, as nossas comparações, elas são mais explícitas. A gente não tem muita vergonha de comparar, né? Da gente dizer que a gente é baixinho, dizer que o outro é mais alto. Mas à medida que a gente vai ficando adulto, as invejas vão ganhando características mais profundas, mais enraizadas no coração. E aí a gente tem vergonha de demonstrar que a gente tem inveja. Então a gente vai guardando no coração. Acho que pode acontecer, por exemplo, de uma mãe, ao ver a sua filha conquistar um rapaz assim, muito bacana, muito crente, muito joia. Pode ser que algumas mães tenham assim um pouco de inveja e diz assim, principalmente se elas tiveram um casamento mais difícil, elas vão dizer: a minha filha se deu bem, hein? Esse cara é gente boa, hein? Menino bom. Claro, não vai falar para ninguém, né? Mas lá dentro do coração tem isso. Ela vai ficando mais sofisticada. Você olha para uma pessoa e vê a pessoa se enriquecendo, você logo pensa e até comenta entre os amigos: aí tem alguma coisa, hein? Esse cara está ficando rico muito rápido. Paulo diz que o evangelho seria pregado por inveja. E a Bíblia diz que Jesus foi entregue por inveja. Os fariseus não se conformavam em ver a vida de Jesus, em ver como ele vivia, em ver como ele amava, em ver como ele perdoava, como ele ensinava, os milagres que ele fazia. E a Bíblia diz que quando ele foi levado para a crucificação, Pilatos diz assim: e percebendo que eles o acusavam por inveja. Imagine hoje se Jesus estivesse aqui. A inveja dissolve o nosso caráter. Ele vai nos destruindo. E você começa a dar admiração, como eu disse, você passa a odiar a outra pessoa. Então, não se torne um poço de inveja. Aprenda com Deus, aprenda com o Senhor. Não se torne pior. Ao contrário, não caminhe por esse caminho do inimigo. Não caminhe por esse caminho de Caim, pelo caminho de Saul, que teve tanta inveja que desejou matar Davi e que terminou a vida deprimido e cometendo um suicídio. E alguns de nós achamos que essas coisas não são pecaminosas e vamos deixando ela entrar no nosso coração. Entenda, os invejosos se tornam vítimas de si mesmos. O sujeito vai secando, vai perdendo a alegria, vai perdendo o prazer de viver, vai perdendo a alegria de ver a vitória na vida do outro, de ver o crescimento no outro, de ver as bênçãos na vida do outro. Você vai se tornando uma pessoa seca, árida. Asaf diz que ele entrou no templo, então seus olhos foram abertos, e eu vi o fim deles. Eu vi que a vida que aquelas pessoas tinham era uma fantasia, e eu fui ficando tão impressionado, e fiquei impressionado, e depois fui me vitimizando, depois fui me amargurando, e eu comecei a invejar. Mas ao ver o fim deles, veio uma luz na minha mente. Os meus olhos se abriram. E eu percebi qual seria o fim deles. Ele diz que ele era como um animal, que ele não percebia, que ele não via, que ele não enxergava, que o fim daquelas pessoas seria terrível. E ele estava como dizendo assim, aonde estão essas pessoas poderosas, arrogantes,
cobradoras, abusadoras, elas estão em pânico, elas estão morrendo, elas estão em desespero, porque elas não sabem, elas não têm em quem confiar e em quem crer. Os projetos de comparação da vida, diz Asaf, eles nos matam, eles nos destroem. Abra os seus olhos e veja o fim dessas pessoas. Projetos de comparação, geralmente ele nos envolve desde a infância. Há uma proposta de Satanás para que você seja o tempo todo comparado, desde que você nasceu. Quando você nasceu, sabe o que disseram para você? Você não sabe, mas eu vou falar, é a coisa mais linda do mundo. Aí você foi crescendo e as pessoas foram afirmando isso para você. E à medida que você for ficando mais adulto, você começou a acreditar que você era mesmo. E o problema não é só esse, é que o tempo todo você é comparado. A sociedade compara você o tempo todo. Não entre nesse jogo, abra os seus olhos, senão você vai adoecer, senão você vai se tornar uma pessoa assim, comparadora e perversa. Você vai aprendendo esse caminho ruim da vida, você vai aprendendo, como eu disse, o caminho de Caim, de Davi, o caminho dos que crucificaram Jesus. Não se compare. Por algumas razões, e eu vou te propor 3 ações para você parar com isso. Quando eu era jovem, eu não sabia, mas há uma frase de Santo Agostinho que é repetido nas igrejas, que o coração do homem tem um vazio que é do exato tamanho de Deus. Então, a gente ouvia as pregações assim, que nós tínhamos um vazio no coração que precisava ser preenchido por Deus. Quando eu ouvia aquilo, eu ficava incomodado. Eu não gostava muito de ouvir, porque eu não entendia muito bem. Como Asaf, um dia os meus olhos me abriram, e toda insatisfação que eu tinha, toda bronca, toda raiva, todo rancor que eu tinha pelo fato de ser órfão, a bronca das pessoas, bronca dos amigos, bronca de Deus. Eu olhava para as pessoas, mas que coisa linda, o sujeito tem uma família, tem um pai, tem uma mãe, é abraçado, é cuidado. Aquilo mexia comigo. Quando eu entendi essa frase, quando eu entendi que eu era um ser humano insatisfeito, quando eu percebi que havia uma insatisfação constante na minha vida. Deixa eu te fazer uma pausa. Você é uma pessoa insatisfeita? Você é alguém que tem uma esposinha cheirosa, legal, bonita, bacana, e você fica reclamando? Você é alguém que tem filhos bons, amáveis, bondosos, amigos, e você fica o tempo todo reclamando quando ele fala mais alto dentro da sua casa? Como é que é o seu coração? Você tem um marido legal, bacana, esforçado, trabalhador, bondoso, amoroso, e você reclama dele para as pessoas? Como é que é a sua vida? Você ganha bem, tem um salário, sobrevive, luta, trabalha, mas tem o que comer e o que beber, e você vive reclamando, insatisfeito. Deixa eu te dizer uma coisa, nenhum ser humano é capaz de preencher o vazio da sua alma. Essa insatisfação sempre existirá, enquanto você não pedir para Deus preencher o seu coração. Enquanto você não disser, vem Senhor, habita minha alma e mora dentro de mim. Enquanto você não entender que tudo que você é e tudo que você tem, e o seu chamado à existência, foi por causa de Deus. É Cristo quem nos completa. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que parar de fazer essa barganha com Deus e dizer, Senhor, eu quero ser habitado por Ti. Não importa o que vai acontecer na minha vida, se eu vou ter problema, se eu vou ter luta, se eu vou ter pouco, se eu vou ter muito, se eu vou ter doença, se eu não vou ter. O Senhor é a minha porção, como disse Asaf.
Em segundo lugar, cuide do seu coração. Seja grato a Deus. Peça para Deus libertar o seu coração dessas comparações, para você ficar liberto. Fique grato a Deus com aquilo que você é. Ande o seu caminho. Ande por aquilo que Deus propôs para você viver e tem te dado. Beba da água que Deus tem dado para você beber. Coma do pão que Deus tem dado para você comer. Faça aquilo que vem às suas mãos com alegria, com prazer, com amor. E o ambiente que você viver vai ser transformado e mudado. Feliz é aquele que tem um coração grato. Grato com o que tem. Grato com o que pode. Grato com o que recebe. Grato pelo que é. E em terceiro lugar, aproveite as oportunidades. Não pise em ninguém. Não ofenda ninguém. Seja grato a Deus. Não queira tomar posse daquilo que Deus não te deu. Viva a sua vida. E tudo que Deus quiser te dar, Ele vai te dar. Não tenha medo. Ele é bom. A felicidade é feita pela gratidão que nós temos no coração por aquilo que Deus nos dá. E isto que preguei aqui é o Evangelho. E se você crê, nós vamos nos encontrar outras vezes. E você vai perceber a mudança na sua vida. E eu vou perceber, e a sua família vai perceber, seus amigos vão ver. Alguém que tem a vida de Jesus, que tem gratidão no coração, que não precisa se comparar com ninguém, porque tem a presença desse Deus vivo e amoroso. Os filhos de Deus podem dizer amém? Amém, graças a Deus. Você quer fazer uma oração comigo? Então nós vamos pedir para o pessoal da música vir aqui. Nós vamos cantar uma música. Enquanto isso, pense na sua vida. Pense em você, quanta coisa boa Deus tem te dado. Quantos privilégios Deus tem te dado. Quanta saúde. Quanta alegria. Quanta gente boa perto de você, tentando caminhar com você. Filhos, amigos, família, esposa. Coisas boas, gente, amigos no trabalho, irmãos e irmãs, pela graça de Deus, ainda tem gente muito boa no mundo, por causa da presença de Deus, da bondade de Deus. Ainda tem gente que Deus abre os olhos, para elas enxergarem, para elas verem o fim dos ímpios, e a graça presente dele na existência humana. Ainda tem gente que tem coragem de ir até o outro, de abraçar, de estender a mão, de perdoar, de amar. E você fica se comparando com um malfeitor, com um maldoso, com um corrupto, com um competidor. Você não precisa disso. Um filho de Deus, uma filha de Deus não precisa. Um filho de Deus pode bater no peito e dizer: sou o filho daquele que criou os céus e a terra e criou todas as coisas, e agora Ele habita o meu coração.